parte aí e vou contar esse aqui para vocês, gente. Vamos lá? Oi, Andréia, me chamo Camila, sou de Cataguases, interior de Minas Gerais, e acompanho seu canal há um tempão. Adoro como você conta essas histórias, eu adoro. Então resolvi mandar um relato que aconteceu comigo, ou melhor, comigo e com a minha irmã, numa noite de São João de uns bons anos atrás, e que eu só agora tive coragem de dividir. Foi uma das experiências mais estranhas e assustadoras da minha vida. E até hoje, quando chega essa época de festa junina e o cheiro da canjica, de fogueira, de milho assado invade o ar, me bate um arrepio que não tem nada a ver com saudade, viu? É medo mesmo. Na época eu tinha uns 16 para 17 anos. Minha irmã, a Larissa, tinha 14. A gente morava num sítio que era da nossa avó, bem afastado do centro da cidade. Mas mesmo assim, todo ano ela fazia uma festinha de São João lá mesmo. Daquelas bem tradicionais, com fogueira grande, bandeirinha colorida, sanfona tocando, arroz doce e a gente dançando quadrilha no terreiro. Naquele ano, minha avó estava meio adoentada e a festa foi mais simples, só para a família mesmo. E foi no fim daquela noite, já com o fogo da fogueira se apagando e a sanfona em silêncio, que Larissa teve a brilhante ideia de tentar uma simpatia antiga que ela tinha lido na revista da escola, a tal simpatia do espelho, que revelaria o rosto do futuro marido. Depois que feita, na virada do dia de São João, com vela acesa e um espelho grande. Ai, gente, espelho, eu tenho um certo receiozinho com espelho, sabia? Não levar assim para esse lado espiritual, porque o que você pedir para ver ali, você vê. Minha avó já tinha alertado a gente para não brincar com essas coisas nessa data. Que São João é protetor, mas também é dia de passagem. Tem mais coisa solta no mundo do que só o balão no céu, ela dizia. Legal, interessante. Mas sabe como que é adolescente, né? Teimosia e curiosidades juntos não dá bom. A Larissa me convenceu e lá fomos nós. Para o quarto velho dos fundos, onde tinha o espelho mais antigo da casa. Era um espelho oval, com moldura escura, toda entalhada, que tinha vindo da bisavó da minha avó. Dava até um calafrio só de olhar para aquilo à noite. A gente apagou as luzes, acendeu a vela e ficou um silêncio diante do espelho, esperando. Tinha que olhar fixamente e dizer 3 vezes: São João, me mostra quem vai me amar, né? Aí repetia isso 3 vezes. Não vou falar porque eu não estou a fim de ver. E repetir 3 vezes. A primeira vez que falamos, nada aconteceu. Na segunda, o reflexo parecia meio embaçado, como se o vidro estivesse respirando junto com a gente. A terceira, eu senti a vela tremer, mas não tinha vento. Foi quando a Larissa engasgou, parou de falar e ficou olhando fixamente para o espelho. Camila, você viu isso? Ela sussurrou com a voz embargada. Eu ia dizer que não, que ela estava viajando, quando me virei para o espelho e vi, o que até hoje me dá calafrio de lembrar. Atrás da gente, no reflexo, mas não no quarto, havia uma mulher de branco, com um véu de noiva rasgado e um olhar que eu não consegui descrever com palavras. Ela parecia saindo do fundo do espelho e encarando a Larissa com ódio. Não era susto, era ódio mesmo. Aquilo era uma presença viva, fria e faminta. Gritei. A vela apagou sozinha. E o espelho? Bom, o espelho não quebrou, mas trincou no meio. Meu Deus! Depois daquela noite, Andréia, minha irmã nunca mais foi a mesma. No começo a gente achou que era só susto,
que o choque da visão tinha mexido com a cabeça dela. Mas nos dias seguintes começaram os sintomas estranhos. A Larissa passou a acordar todo dia às 3 da manhã, suando frio, dizendo que alguém chamava o nome dela do espelho. Ela dizia que era uma voz rouca, feminina, com um sotaque antigo, que sussurrava assim, ó. Larissa, volta aqui. Você me chamou. Meu Deus! Teve uma noite em que ela se levantou dormindo e foi até o quarto dos fundos sozinha. Minha mãe só percebeu porque escutou um barulho de coisa caindo. Quando chegou lá, encontrou Larissa em pé com os olhos fechados, diante do espelho trincado, repetindo baixinho: São João, me mostra. Assim, São João, me mostra, São João. Minha mãe gritou, sacudiu ela e só aí a menina acordou, sem lembrar de nada. E o mais estranho, a trinca no espelho, que antes era só uma linha fina no meio, parecia estar se abrindo como se estivesse rachando devagar, de dentro para fora. A avó, que já tinha desconfiado de coisa errada, mandou benzer a casa. Trouxe um senhor muito antigo do bairro, do Banqueta, um tal do seu Donizete, que era o rezador de alma. Ele chegou de manhã cedo, com um maço de ramos, sal grosso e um livro pequeno que parecia ter mais de 100 anos. Assim que ele entrou no quarto do espelho, parou e ficou pálido. Quem chamou a noiva? Ele perguntou, encarando a gente. Eu e Larissa ficamos em silêncio. Meu coração parecia um tambor dentro do peito. A noiva não gosta de ser chamada, principalmente por quem não sabe o que está pedindo. Ela aparece, mas não vai embora fácil. Ela tem um espelho para entrar e agora ela quer um corpo para sair. Eu senti minhas pernas falharem. A Larissa começou a chorar. O seu Donizete tentou fazer a reza ali mesmo, mas a vela que ele acendeu apagava sozinha toda vez que ele começava a orar. Ele saiu dizendo que o espelho precisava ser selado e destruído, mas que antes precisava descobrir quem era a noiva. Foi aí que a gente começou a investigar com a vovó. Ela ficou um tempo relutando, mas depois contou que aquele espelho tinha uma história assim. Ele era da época da mãe dela, que o ganhou de presente no dia do próprio casamento, no começo dos anos 1900. Mas a história não termina aí. Minha avó disse com a mão trêmula. Ela contou que a bisavó da gente e da Lina foi prometida em casamento ainda jovem a um homem mais velho, o tal doutor Bezerra, que tinha fama de rico, mas era violento e ciumento. No dia do casamento, ela desapareceu, trancada dentro do próprio quarto, usando um vestido de noiva diante do espelho. Dizem que ela sumiu sem deixar rastro, e a única coisa que encontraram foi o espelho, limpo, inteiro, mas com marcas de dedos do lado de dentro do vidro. Ninguém nunca explicou o que aconteceu. O espelho foi passado de geração em geração como herança da família. Na noite de São Pedro, 2 dias depois da reza mal sucedida, a Larissa entrou num estado em que eu não sei explicar. Ela parou de comer, não respondia quando chamavam, só ficava encarando o espelho com os olhos arregalados, já não pareciam mais dela. O espelho, aliás, trincava mais a cada noite, como se alguém estivesse empurrando do outro lado, forçando a passagem. E toda vez que a gente tentava cobrir o espelho com um pano ou virá-lo contra a parede, a Larissa desatava a gritar, como se estivesse arrancando alguma coisa dela à força. Gente, foi quando a avó, num ato de desespero, ligou para o seu Donizete
Ele disse que ainda dava tempo, mas que a gente teria que fazer o certo, final na mesma hora em que a noiva sumiu pela primeira vez, às 11h11 da noite do dia 29 de junho. Ou ela vai levar a menina com ela para o outro lado do vidro. Montamos um altar improvisado no quarto, com velas, ramos de arruda e uma imagem antiga de Santo Antônio da minha avó. O seu Donizete chegou com um espelhinho pequeno, desses de bolsa, que ele disse estar purificado com óleo de defunto justo. Meu Deus, misericórdia. Com óleo de defunto justo. Confesso que não quis perguntar o que aquilo significava. Eu, curiosa, ia perguntar, porque minha cabeça já está funcionando aqui. A Larissa foi posta sentada na frente do espelho maior, mas ela já não era mais ela. Estava pálida, com um sorriso congelado no rosto e murmurando: "Eu tô pronta, já posso ir. Ele não vai mais me bater." Eita. A gente quase desmaiou. A voz que saía da boca dela não era da minha irmã. Era uma voz antiga, triste, cheia de dor. Era a noiva. O seu Donizete começou a entoar a reza usando o espelhinho pequeno como escudo. O espelho grande começou a vibrar, fazer um som estranho como o vento dentro de uma garrafa. As trincas se mexiam, ganhavam forma, e foi aí que a gente viu a forma de uma mulher do outro lado do espelho. Vestido antigo, rendado, cabelos escuros caindo sobre o rosto, as mãos pressionadas contra o vidro e os olhos pareciam os de Larissa, mas cheios de ódio e agonia. O espelho trincou de vez, mas antes que estilhaçasse, o seu Donizete gritou: "Santo Antônio, deixa o que é de lá ficar lá. Santo Antônio, deixa o que é de lá ficar lá." Ele jogou o espelhinho de bolso com tudo contra o maior, e aí o mundo pareceu parar por um segundo. Um estouro seco, uma onda de calor. As velas se apagaram todas de uma vez e minha irmã desmaiou na hora. Quando a gente acendeu a luz de novo, o espelho estava completamente liso, sem trinca, sem mancha, sem reflexo. Ele virou um vidro opaco, como se estivesse morrido. A Larissa dormiu por 24 horas. Quando acordou, não lembrava de nada, nem da simpatia, nem da noiva, nem da voz no espelho. Seu Donizete mandou enterrar o espelho em uma encruzilhada, com farinha, vela preta e uma fita vermelha amarrada. Disse que era para garantir que a alma da noiva não tivesse mais para onde voltar. A gente fez tudo certinho, mas até hoje, no mês de junho, especialmente às vésperas de São João, a Larissa acorda no meio da noite, olha para o espelho do quarto e diz: "Eu sonhei que ela me chamava de novo, mas dessa vez ela estava do lado de cá." Meu Deus. Toda vez que ela diz isso, eu olho para o vidro tremendo por dentro, porque às vezes, por uma fração de segundo, juro que vejo um vulto de noiva passando atrás da gente. Por isso, Andréia, se alguém te falar que é só brincadeira chamar o espírito no espelho, em noite de simpatia, manda ouvir essa história antes. Nem tudo que aparece com véu branco vem em busca de amor, né? Nossa Senhora, gente, tá até para fazer um filme. Obrigado aqui pelo caso, Camila, viu? Nossa, que experiência macabra, gente. Que experiência absurda! Meu Deus! E vocês, o que acharam desse caso? Gente, eu tenho, porque diz que o espelho, né, é um portal. Ele serve como um portal também.
aí para os espíritos. E eu acredito, gente, eu acredito. Eu sempre tive, sabe, desde quando eu não me ligava nessas histórias sobrenaturais, coisas místicas assim, mas desde pequenininha, eu, sabe, tipo assim, eu não gostava de espelho, não gostava. E tem um certo receio com o espelho, né? Aí dizem que você, dentro do seu quarto, onde você dorme, não pode ter espelho. É melhor não ter nenhum espelho. Mas eu tenho receio com o espelho. A Adriana já teve uma experiência, mas ela nem percebeu. Quem percebeu quando viu o vídeo foi, acho que a gente... Não, ela postou o vídeo e a Verinha, que é a nossa assustada... Foi a Vera, né? Acho que foi a Vera que percebeu. Eu acho que foi a Vera, sim. Aí depois outras amigas foram olhar e... E aí depois a Vera comentou aqui... Se não me engano, acho que foi a Vera. Não tenho certeza, mas comentou aqui na live aqui com a gente. Aí que a gente foi olhar o vídeo que ela tinha feito, acho que de costa para o espelho, uma coisa assim. E aí que a gente viu acho que foi a Vera, sim, que viu. Bem interessante. Vamos lá, senhor diretor. A Irene aqui, ó. A Irene. Boa noite a todos assustados de plantão. Boa noite, André e senhor diretor. Boa noite, Irene. Irene, já deixei meu like, caso eu durma. Aê. Se tomar um leitinho quente, minha filha, aí você desmaia. Você não dorme, você desmaia. Aqui, minha Nossa Senhora do Café, já tomei um copo com leite. Aê! Eu gosto também, mas eu gosto no inverno, sabe, Irene? Aí eu troco até o café de tarde, que a gente tem o costume de tomar café à tarde. Eu gosto de tomar um copinho com leite quente, bem quente, mas o leite em pó, sabe? Gosto do leite em pó. Eu esquento a água, coloco a água quentinha e aí vou jogando o leite em pó na caneca. Adoro. A Irene gostou do caos. A Irene, que causo! Não é mesmo, Irene? Pois é, Irene. Essas moças não querem mais saber de simpatia, de festa junita. Né, gente? Porque a gente já não é só assim em simpatia, tudo, né? Mas tem a Maria Sangrenta, né? Que fala que se você ficar repetindo, olhando para o espelho, né? Diz que ela aparece. Tem essas coisas assim. Eu acho que a gente não deve brincar, não. Minha mãe nunca deixou a gente fazer nenhuma simpatia. Mas eu me lembro que a gente fez uma vez, foi do nome, escreveu o nome lá, né, do pretendente, e deixar no sereno à noite, aí quando acordava no outro dia, o papelzinho que tivesse aberto, essa eu me lembro de ter feito, mas da bananeira, da gema de ovo, essa minha mãe não deixava. E se alguma amiga dizia que queria fazer, ela já aconselhava, porque minha mãe teve uma experiência, né, dessa da gema do gelo, do ovo aí, com uma amiga dela, né, que aconteceu com uma amiga dela, porque a minha mãe dizia que ali não só aparecia o pretendente da pessoa ali, às vezes aparecia coisas que você não devia saber, né, coisas que poderiam acontecer com você. No caso dessa amiga da minha mãe, apareceu ela com um bebê no colo e um caixão do lado. Então, essa amiga depois acabou morrendo no parto. Acho que foi isso, né, senhor diretor? Teve isso aí. Mas tem muitas pessoas que realmente acabaram casando com uma pessoa que apareceu ali. Tem até uma pessoa que fez um comentário, me desculpa, não estou achando aqui o comentário, ela fez num vídeo já antigo, dizendo que ela casou com uma pessoa com o nome que apareceu na bananeira da faca. Da bananeira? Comentou hoje, cara, mas caramba. Sim, então, ó, tá vendo? Já com essa pessoa aí, já deu certo, né, gente? Eu tava montando as coisas aqui que eu vi. Já deu certo pra ela aí, sim, né? Mas a minha mãe, sei lá, minha mãe levava pelo lado negativo. Minha mãe nunca levou essas simpatias pelo lado positivo, gente. Nunca.